Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui nesse dia 15 de junho de 2019 e vamos aqui darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor. Hoje é um dia de sábado aqui, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar lendo esse dia 15 de junho, segunda Crônicas, do 23 ao 25, 23, 24 e 25, em nome de Jesus. 24 e 25. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, ó Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, ó meu Senhor, é no nome de Jesus, Deus, que eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, Pai, que você possa falar comigo, Senhor, dentro da tua palavra, Pai. Possa me iluminar, possa me guiar, Senhor, você possa me Deus, em nome de Jesus, me ajudar, Senhor. Pela tua palavra, Deus, fala comigo, Senhor, me ajuda, Deus, em nome de Jesus, Pai, dá força, dá ânimo, Senhor, me ajuda no dia de hoje, Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço, meu Deus, te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Joiada, sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Joiada, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Manasseias, filho de Adaias, e Elisaf, filho de Zicre. Esses rodearam Judá, ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão o rei, cada um com as armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado e os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus.
dispôs todo o homem, cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa à roda do rei. Então tiraram por fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei, e Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalaia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei, e o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalaia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: Tirai-a para fora das fileiras, e que a seguir o que a seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, para serem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus alicerces e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os oficiais da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cantos, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros à porta da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram-se o rei no trono do reino, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Joiada à espada. Joás dá ordem para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do nosso Deus, de ano em ano, e vós apressai nesse negócio. Porém os levitas não apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquisição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalaia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, até todas as coisas sagradas da casa do Senhor,
empregaram a Baalins. Deu o rei ordem e fizeram uma arca e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto ao rei no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote e escreviam na arca e a tomavam o seu lugar. Assim fazia dia após dias, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada dava aos que dirigiam a obra de serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também serreiros, serralheiros, para repararem a casa do Senhor. Eis que os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas mãos e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Depois que acabaram, trouxeram o resto do dinheiro de diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para o ministrar e oferecer, e os perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. Idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa da sua culpa. Porém enviou o profeta entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual pôs-se em pé acima do povo, e lhe disse: Assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedra por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. Sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram entre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos um exército grande, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízes de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Jodabe, filho de
Simeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sirite, o Amoabita, quanto os seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs ao estabelecimento da casa do Senhor. Eis que estão escritos nos livros da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe rei já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei que está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias juntou a Judá e o pôs segundo a casa dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, e por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíram ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a saldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que fará, pois, os 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para dar do que isto. Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu os filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha, e os lançaram abaixo, todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira para que não fosse com eles a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Heron, e feriram 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu, Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Também tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante dele, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste Deus do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, respondeu: puseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque feriram. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus desliberou e
deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não desses ouvido a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vejamos-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te metereis no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscavam os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e Amazias, rei de Judá, vieram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e caiu cada um para a sua e foi cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacá, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel, desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali, e trouxeram sobre cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Pois bem, amados, finalizamos aqui então a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela leitura da Tua palavra nessa manhã, no dia de hoje, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, o Senhor está comigo, me guardando, me abençoando, me dando paz, alegria. Ô Senhor, que o Senhor permaneça comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, iluminando a minha vida, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, Deus. Amém e graças a Deus.